Salve, gente, tudo certo? Mais uma revisãozinha para o Enem, agora para o tópico mecanismos de coesão, certo? Eu sei que tu já deve ter revisado isso também com a Prof. Lívia na parte da redação, tá? Mas eu acho que aqui é importante a gente dar uma olhada na aplicação disso nas questões da prova, certo? Então vamos aos mecanismos de coesão. Primeiro vamos entender o que é a tal da coesão textual, certo? Coesão textual, gente, é aquilo que permite ligação entre as várias partes que compõem um texto. Quando a gente fala de mecanismos de coesão textual, a gente está falando no quê? Em estratégias escritas que sirvam para manter o texto. Vamos falar no adjetivo coeso, certo? Que às vezes vem do futebol. O que significa o adjetivo coeso? Coeso significa unido. Vamos manter a união das ideias do texto, certo? Então ali, ó, ao conhecer esse papel fundamental da coesão, ligar as partes que compõem o texto, tá? Fica fácil a gente entender por que a palavra ser associada a uma unidade lógica, né? Ligação com conexão, com articulação e com harmonização das partes de um texto. Então aqui significa que a gente tem questões na prova que vão cobrar o conhecimento do aluno a respeito de palavras ou expressões, tá? A respeito de palavras ou expressões que estabeleçam uma relação entre as partes do texto, mas de maneira a manter, já que eu falei em manter coeso o texto, manter o texto unido no seu propósito de sentido, certo? Isso significa coesão textual. E isso significa nós estudarmos os mecanismos de coesão, certo? Primeiro deles, gente, primeiro tipo de coesão que a gente tem, a coesão referencial. E o que significa uma coesão referencial? É aquela coesão estabelecida em que as partes do texto, em que a unidade do sentido do texto será mantida por meio de referência, de palavras que fazem referência, tá? As retomadas, por exemplo, são mecanismos de coesão textual, tá? E aí aqui eu tenho duas palavrinhas que eu sei que aparecem muito enquanto a gente está estudando a parte de linguagens. É a palavra anáfora e a palavra catáfora, certo? O que significa anáfora? Anáfora, ou um elemento anafórico, é aquele que, no texto, mantém a coesão do texto como? Apontando para trás, certo? A anáfora mantém o texto apontando para trás. Por exemplo, olha aqui, ó. As amigas de Maria eram muito fiéis. Elas sempre estiveram unidas umas às outras. Gente, esse pronome pessoal elas não retoma o sintagma nominal as amigas de Maria? Retoma, certo? Aqui a gente está usando a estrutura mais clássica que a gente tem de coesão textual, certo? Que é o uso do pronome. A classe dos pronomes serve muito para isso, para a gente estabelecer referências. Até porque a classe dos pronomes, gente, para a coesão referencial, a classe dos pronomes tem qual propósito na vida? Apontar para, retomar, acompanhar, substituir, ou ainda, vamos usar aquela palavrinha que tem, meu dedo vai sumir aqui, ó. Ali em cima, ó, naquela linha ali, ó. Meu dedo tá apontando para a ponta dela. Fazer referência. A principal pegada do pronome é essa, né? Fazer referência a um nome, certo? Fazer referência a um nome. E a anáfora, então, é um uso de uma estrutura que aponte para aquilo que já foi dito. Ela retoma. Essa referência anterior a gente vai dizer retoma, certo? Então, principal cara aqui, o pronome, tá? Por outro lado, a catáfora, essa é um pouco mais rara, mas ainda assim válida, né? A catáfora, quando a gente tem uma referência a um termo que ainda não apareceu no texto, um termo que virá depois, ou como diz aqui, ó, que será apresentado posteriormente, certo? Então, se a anáfora retoma, anota isso, tá? Se a anáfora retoma, a catáfora anuncia. Os elementos catafóricos são aqueles que apontam para frente no texto. E aqui, gente, a gente está usando um pronome, olha aqui, ó. A gente está usando um pronome
tá? A gente está usando um pronome, deixa eu pegar aqui, que aponta para esse nome anterior, certo? Para esse nome posterior, perdão. Ele anuncia, e a gente até pode ver, ó, por meio do uso desses dois pontos, né? Ele anuncia uma explicação a esse pronome isto, certo? Então, isto é a catáfora, certo? Isto é a catáfora. O que eu queria chamar a atenção de vocês? A gente está falando aqui principalmente na classe dos pronomes, mas não é só pronome que vai fazer essa coesão referencial, certo? A gente pode ter, por exemplo, adjetivos que lá vem o colega, ponto. Vocês acreditam que o bonito resolveu se deitar no chão da sala? O adjetivo pode retomar. O numeral pode retomar. 3 alunos chegaram cedo. 2 permaneceram no pátio. Esse 2, gente, não aponta para alunos? Sinônimos podem fazer retomada. Alunos compram apostila de professor do colégio. Todos os estudantes pagaram à vista. Estudantes aí, gente, como um sinônimo, não está apontando para a palavra alunos. Os hiperônimos e hipônimos podem fazer anáfora e catáfora também. Eu posso retomar carro por veículo, né? É um hiperônimo retomando um hipônimo, certo? Então, isso são os mecanismos de coesão referencial. Palavras que servem para apontar para outras palavras ou expressões, certo? Depois eu tenho a coesão sequencial. E essa coesão sequencial, gente, ela é responsável por estabelecer relações de sentido entre as partes do texto, beleza? Ela é responsável por estabelecer relações de sentido entre as partes do texto, tá? Olha aqui na ponta do meu dedo também, ó. Essas relações podem ser de vários tipos: adição, contraste, condição, causa, finalidade, entre outras. Deixa eu te falar um negócio, tá? Aqui a gente tem muito forte a classe das conjunções. Muito forte nessa conjunção, nessa coesão sequencial, a classe das conjunções. Tu, inclusive, usa a classe das conjunções para tua competência 4 da redação, né? Tu vai usar a classe das conjunções para fazer a transição entre um parágrafo de desenvolvimento e outro. Tu vai usar esse cara aqui, por exemplo, ó, que eu acabei de circular. Tu vai usar esse cara aqui para introduzir o teu parágrafo de conclusão. Então, são palavrinhas que estabelecem entre as partes do texto algumas relações de sentido. Por exemplo, o portanto está aqui me dizendo que essa oração que ele introduz estabelece uma relação de conclusão a respeito do fato anterior. Fernando deixou de entregar a tarefa. Logo, portanto, por conseguinte, eu deduzo, né? O que eu tenho aqui vem a dedução a respeito do fenômeno anterior, a respeito do fato anterior. Eu deduzo que ele perdeu nota. Não é isso que eu tenho aqui? É isso que eu tenho aqui. Certo? Outra. O mas que está aqui estabelece uma relação de oposição. Certo? O mas que está aqui estabelece uma relação de oposição. Ou seja, a oração que vem antes dele se choca com a informação da oração que vem depois. Ela é rica. Gente, quem é rico paga tudo que é conta, mas não paga as contas que deve. Eu não tenho uma relação de oposição entre as duas, e ela é dada pelo mas. Poderia ser dada por um porém, por um todavia, por um contudo, por um entretanto, por um no entanto. Eu vou te deixar uma dica aqui. 2 esquemas para a gente lembrar quem são os nexos, principalmente os conectores que estão ali, ó. Esse esqueminha aqui são as conjunções coordenativas, aditivas, adversativas e alternativas, conclusivas e explicativas, certo? E esse esqueminha que eu vou colocar atrás de mim aqui, ó, depois eu saio.
O C6FPT aqui, ó, é o das orações adverbiais, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Certo? Este é o grupo das conjunções subordinativas adverbiais. Esses dois grupelhos, gente, esse aqui e aquele lá, certo? Vão ser os caras que vão estabelecer relações semânticas entre as partes do texto. Eu recomendo uma revisãozinha, certo? Eu recomendo fortemente uma revisãozinha sobre esses caras. Aqui eu só tô te mostrando o mecanismo. Cabe a ti dar uma olhadinha quem são eles. Até para não ficar vendido, por exemplo, em olhar para a palavra mas e não entender que ali há uma relação de oposição. Certo? E por fim, gente, a coesão recorrencial. Recorrencial é aquilo que recorre, recorrente, aquilo que se repete, tá? Então a gente tem uma coesão, uma manutenção do sentido do texto por meio da repetição. Olha a frase que eu tenho aqui, gente. Para chegar a tempo, Carlos correu, correu, correu. O que eu estou fazendo com isso? Correu, correu, correu. Estou dizendo que essa ação de correr foi contínua, foi intensa e ela traz uma relação de sentido para o texto. Beleza? Esses são basicamente os 3 mecanismos de coesão textual, tá? E aí eu sugiro que a gente, muito humildemente, que a gente faça uma questãozinha também de 2023, como eu te falei, certo? Então, questão 27 de 2023. O recurso que promove a progressão textual. Ó, tá falando de recurso de progressão textual. Contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum. Se eu estou falando em enredo comum das relações amorosas, gente, eu estou generalizando. É ou não é? Que a ideia de que as relações amorosas, olha o uso desse artigo definido, as relações amorosas têm um enredo comum. Vamos trabalhar com a ideia do que é comum às relações. Vamos para o texto. E assim as coisas continuaram acontecendo entre os dois, em quase sustos. Um grande por acaso com cacuetes de gestos definitivos. Essa primeira parte eu tenho uma descrição de como era a relação. Com o nunca mais se oferecendo o tempo todo, bastaria dizer, foi um prazer ter te conhecido. Bastaria não trocar telefones nem e-mails e enterrar a casualidade com a cal da sabedoria. Nada poderia ser definitivo. Os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas ou 2 vezes isso, mas em algum momento necessariamente seria o fim. Então olha só, a gente está falando sobre o quê? Sobre a finitude. Só desse relacionamento, olha o que vem depois. De todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, das promessas, de todos os na alegria e na tristeza, de todos os não amores, os desamores, os casamentos para sempre, os rancores para sempre, de todas as paralelas que só se viabilizam na abstração da geometria, de todas as pequenas paixões e de todas as grandes paixões, de tudo que para na antessala da paixão, de todos os vínculos não experimentados, de todos. Gente, ele usou continuamente para trazer essa ideia do enredo comum, da generalização, o quê? A repetição do pronome indefinido todos é o que nos parece, né? Me digam, gente, a utilização do travessão, nada poderia ser definitivo, os encontros duravam 2 horas. Isso faz parte do enredo comum das relações? Não. A retomada do antecedente pelo pronome isso generaliza alguma coisa a respeito das relações? Não. A contraposição de ideias marcadas pelo mas, marcada pela conjunção mas. Nada poderia ser definitivo, os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas ou 2 vezes isso. Mas em algum momento, necessariamente, isso seria o fim. Isso é o que está generalizando? O enredo comum de que todos os relacionamentos acabam? Não. Substantivação de expressões pela anteposição do artigo? Não também. O que realmente nos dá a ideia de que o texto progrediu, né, com o sentido de generalizar aquela análise de um relacionamento particular, né, trazendo aquela característica para o geral, realmente foi o uso
do pronome indefinido todos, né? A partir ali da metade do texto, ó, mas em algum momento necessariamente seria o fim. De todos os grandes amores. Tá falando de qualquer um. Enredo comum a todas as relações amorosas. Beleza? Fortaleçam o estudo dos mecanismos de coesão, tá, gente? Ajuda-nos a compreender melhor o texto. Tá certo? Beijo, tchau.